4 de junho de 2025, uma palavra de Deus para nós. Isaías capítulo 59, versículo 14 e 15. Pelo que o juízo se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e o que se desvia do mal é tratado como presa. E o Senhor o viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Meu irmão, minha irmã, obreiro, me veio essa palavra ao coração pela manhã. E o tema é: a verdade desfalece. Isaías escreveu isso aqui inspirado por Deus, vendo o seu tempo e o futuro. Esses versículos nunca foram tão atuais como nos dias de agora. Porque nós vemos, no mundo já esperamos isso. E agora vemos também dentro da igreja do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o julgamento de Deus não começará lá fora. O julgamento de Deus não começará nos tribunais humanos da terra, nos governos humanos. A Bíblia diz que a justiça, o julgamento de Deus começará nos altares da casa de Deus, na igreja de Deus. Está escrito na Bíblia, não é invenção minha não. E nós vemos hoje a verdade desfalecendo, no mundo já esperamos. Temos aí os tribunais do Brasil que estão transformando as verdades em mentira. Estão desfazendo de atos verdadeiros e colocando como se fosse mentira. Estamos vendo atos de justiça colocando como injustiça. Mas isso agora estamos vendo também dentro da igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja geral do Senhor na face da terra, viu, irmão? A falta de juízo e justiça. O versículo 14 diz: pelo que o juízo se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a equidade não pode entrar. Equidade é justiça, é igualdade de justiça. Pelo que o juízo se retirou e a justiça se pôs longe. O povo havia afastado dos caminhos de Deus, promovendo a injustiça. Uma das coisas mais que causa a indignação de Deus, enoja o nosso Deus e o ser humano justo, é promover a injustiça. É tentar transformar a verdade em mentira, em engano. É tentar forçar e transformar a justiça em injustiça. É condenar injustamente. É julgar injustamente. É punir alguém injustamente. É desfacelar a imagem de uma pessoa injustamente. E depois, lá na frente, quando se descobre que aquela pessoa não devia, não estava errado, aí vem os pedidos de perdão, de desculpa, mas já desfacelaram a vida da pessoa, desfacelaram o casamento da pessoa, desfacelaram a integridade da pessoa. Ela pode até perdoar, mas para remontar a vida de novo, só Jesus na causa. E estamos vendo e vivendo isso hoje, no mundo que nós estamos vendo. Onde não há temor a Deus, o juízo justo é substituído pela corrupção e a parcialidade. Nós temos visto isso nos tribunais do Brasil, do mais alto nível
e passando aos demais tribunais de nossa nação. Onde não há temor a Deus, o juízo justo é substituído pela corrupção e parcialidade, pelos apadrinhamentos, pelas redes de corrupção que tem muita gente amarrado, ligado. Então, o juízo justo, aonde que tinha que ter uma balança justa, estão substituindo pela corrupção e a parcialidade. Nós temos visto isso nos tribunais do nosso Brasil e às vezes no meio do povo de Deus também. Então, a falta de juízo e justiça gera indignação em Deus. É onde vai aumentando o seu copo de ira, está cada dia aumentando e em breve será derramado sobre os habitantes da terra. A Bíblia diz que na mão do Senhor tem um cálice de ira e esse cálice está enchendo a cada dia pela falta de juízo e justiça. Estão punindo sem justa causa. Estão mandando embora, estão matando, estão destruindo injustamente pessoas dessa nação. A queda da verdade nas praças, porque o versículo 14 diz: a verdade anda tropeçando pelas praças e a equidade não pode entrar. Quando chega alguém com justiça, uma balança justa, ele é colocado de lado, ele é excluído, ele é apartado. Esse aí não pode fazer parte do nosso grupo, porque esse aí é justo demais. Esse aí não pode fazer parte das negociatas, porque esse aí é correto demais, ou esse aí vai falar demais por aí. Então se coloca a par. A queda da verdade nas praças, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. A verdade é rejeitada em público. A sociedade celebra a mentira e despreza a integridade. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, dominado pelo Deus com letra minúscula deste mundo, que é o príncipe das trevas, Satanás. Então a verdade é rejeitada em público. Não querem ouvir a verdade. Não querem que falem a verdade. Não querem que pregamos a verdade. Mas isso não é de hoje, isso já vem lá de trás. A Bíblia diz que João, por pregar a verdade na praça de Éfeso, foi preso e lançado para morrer na ilha de Malta. Mas lá o Senhor lhe deu a maior revelação e profundidade do seu ministério. Revelou o triunfo final da igreja, dos salvos, dos justos, e revelou também a queda final de Satanás e o seu lançamento no lago de fogo. Pois bem, meus irmãos, a sociedade celebra a mentira. Quem é o pai da mentira? João 8,44. O diabo é o pai da mentira. E todos que quiserem viver esse caminho não entrarão no céu, pois o pai da mentira é Satanás. E todos que quiserem viver em mentira terá por pai o diabo. E despreza a integridade. Então o justo, o íntegro, o verdadeiro, ele não tem muito espaço nessa sociedade não. Mas importa ser aprovado e abençoado por Deus do que ser aplaudido pela mentira e engano dos homens. Quando a verdade tropeça, a confiança pública desmorona e o engano se torna norma. É isso que o diabo quer. Que a igreja pare de pregar a verdade, os pastores parem de se posicionar com a verdade, porque a confiança pública desmorona quando a verdade tropeça, quando paramos de falar e viver a verdade. E o engano se torna norma e vai tomando conta de todo mundo, e isso é um caminho de trevas, de abismo, de perdição para toda
uma nação. E o versículo 14, na parte C, ainda diz que sim, a verdade desfalece, e o que desvia do mal é tratado como presa. A injustiça se torna norma, e a equidade não pode entrar, a justiça não pode entrar. A equidade, o agir justo e imparcial, é barrada, não encontra lugar na sociedade corrompida, porque todos estão de mãos dadas ali nas suas redes de mentira, de engano, nas suas redes de inverdades. Se você entrar, você vai quebrar aquele pacto. Então você não é bem-vindo, não encontra lugar na sociedade corrompida, é barrado quando você quer agir justo e imparcial. Uma cultura sem equidade é terreno fértil para a opressão. Uma cultura sem equidade é um terreno fértil para opressão. Sim, a verdade desfalece, está escrito no texto. A verdade não apenas tropeça, mas está prestes a desaparecer. É tudo que o diabo quer, é tudo que os enganadores querem, é tudo que os mentirosos querem, é tudo que os corruptos querem, que a verdade desapareça. Por que esse governo atual quer punir as redes sociais? Quer colocar regras, quer blindar, quer colocar limite nas redes sociais? Porque não querem ouvir as verdades do povo brasileiro ou de sua nação onde mora. Quer que coloque ali só o que eles querem, e tudo que for verdade, que mexe, incomoda eles, eles querem banir. Quando a verdade perde força, o caos moral se instala. Por isso que o espírito do engano, da mentira, que é o do diabo, do Deus deste século, com letra minúscula, ele está operando fortemente sobre essa terra. E todos que pregam a verdade e querem viver na verdade, sofrerão perseguições, humilhações, opressões, por pregar e viver a verdade. Mas isso Jesus também viveu na pele. Ele diz: o mundo me odeia. Por que o mundo me odeia? Porque eu prego contra as suas obras más. Eu confronto eles com a verdade. Eles não querem ouvir a verdade. Mas a única coisa que liberta eles é a verdade. O justo é perseguido. Versículo 15. E o que se desvia do mal é tratado como presa. Aqueles que resistem ao mal são marginalizados e atacados. Permanecer fiel a Deus em tempos de corrupção requer coragem, lágrimas e sofrimento, porque partirão para cima dos justos, partirão para fechar a boca dos justos, para abafar os justos, para isolá-los e fazer com que eles perdem a sua voz, a sua força e a sua influência acerca da verdade. E aí a mentira, o engano vai ganhando espaço e vai destruindo e levando toda uma nação para o abismo. Mas aí vem a resposta de Deus. E o Senhor ouviu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Deus vê a injustiça e se entristece com a falta de retidão. E vai julgar os homens, mulheres, um dia, todos. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante do juízo final. Então, mesmo quando a verdade desfalece, Deus permanece atento e justo. Esse cálice que está na mão do Senhor, ele está se enchendo da ira de Deus. Quando ele derramar o juízo de Deus, que não tem dois pesos e duas medidas, é um justo juiz, uma balança justa, virá sobre os moradores dessa terra. A decadência moral e espiritual do povo é evidente quando a verdade desfalece. Porém, Deus não é indiferente, ele vê, julga e age no tempo certo. Quantos líderes, pastores, líderes do povo de Deus já não pregam mais a verdade, já não gritam mais a verdade em suas tribunas para não se comprometer com governos, prefeitos, governadores, presidentes, alas políticas, porque estão
corrompidos, estão amarrados às verbas desses povos. Mas que Deus levante homens e mulheres que volte a gritar sua verdade nos quatro cantos dessa terra. Deus te abençoe.